Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Luma Caruso, estou aqui para mais um Pod Vivax, na rede Vivax de televisão. E hoje a gente vai estar conversando sobre hipertensão e atividade física. E o meu convidado de hoje é o Mauro Ramos. Seja muito bem-vindo, Mauro. Obrigado, Luma. Muito feliz de estar aqui. Vamos esclarecer bastante coisa pro pessoal. Isso é muito bom, né? Eu sempre falo que toda a informação, ela traz luz, né? Ela tira a pessoa de um lugar que às vezes ela nem tem noção de onde ela esteja. Explica para mim, Mauro, o que é uma hipertensão? A hipertensão ela é muito comum nas pessoas. A gente tem casos no Brasil, há mais de 30% da população carrega essa condição da hipertensão e faz com que o seu coração, de uma maneira bem simples, trabalhe muito mais de uma maneira forçada, porque ele encontra resistências e essa resistência do vaso sanguíneo é o que vai tornar essa pressão aumentada da pessoa. Entendi. E isso é bem silencioso também, né, Mauro? É muito silencioso. A gente sugere que a pessoa faça uma aferência aí pelo menos uma vez por ano, se tiver caso na família, pelo menos 2 vezes por ano, porque normalmente ela vai se encontrar no estágio de hipertensão quando alguns sinais aparecem. Muita dor de cabeça, alguma dificuldade de até mesmo enxergar coisas simples. E quando ela vai se dar conta, ela já vinha carregando esse estado de hipertensão já há bastante tempo e pode trazer muitas consequências para o coração. E é interessante porque você consegue me explicar como a atividade física, o exercício físico pode entrar nessa situação de uma forma benéfica, Mauro? O próprio Ministério da Saúde hoje coloca o exercício físico como um dos elementos tanto de tratamento como de evento profilático, ou seja, de prevenção. Sim. Porque à medida que nós trabalhamos o nosso músculo, algumas substâncias são secretadas, são jogadas ali na nossa corrente sanguínea. Sim. E uma delas, a bradicinina, vai trazer o quê? Um aumento do vaso. Então, é como se eu tivesse um calibre de mangueira desta maneira, uma pessoa hipertensa, à medida que você tem uma vasodilatação promovida pelo exercício, isso aconteça à medida que a pessoa treina mais. Vai dilatando, Ela né? vai dilatando. Dilatando e fortalecendo também, né, Mauro? É importante saber que dentro dos eventos de hipertensão a gente tem alguns graus, né? E Sim. aí dentro desses graus é importante que o profissional de saúde e o profissional de educação física, o personal trainer, entenda qual é o estágio que ele se encontra e qual é o tipo de trabalho que é o mais adequado para a pessoa naquele momento. E também não é qualquer tipo de atividade física, né? Não é qualquer tipo de exercício, né? Não é, porque imaginemos o seguinte, uma pessoa que está com uma pressão arterial em 16/9, algo que já é muito grande, e se eu coloco ela num nível de intensidade de trabalho aumentado neste momento, é muito arriscado. Exatamente. E aí eu vou trazer uma consequência muito mais perigosa para a pessoa e não vou trazer esse evento de melhora para ela. Então a gente tem que entender aonde que ela se encontra em relação ao nível de pressão arterial dela, para a partir dali a gente conseguir desenvolver um sistema de treinamento que seja adequado para aquele momento. E é por isso, gente, que sempre eu venho aqui e reforço essa situação do profissional, né? Porque eu acredito muito, Mauro, na saúde, sim, mas sempre na prevenção, né? Então, não espera ter a dor, não espera ter o problema para você ir se cuidar, né? Então, vamos supor que a pessoa já esteja nesse estágio. Ela precisa, sim, passar com um profissional habilitado que consiga inserir a atividade física, o exercício físico na vida dessa pessoa de uma forma responsável, não é isso, Mauro? A gente coloca o exercício físico como se fosse o tal do veneno e do remédio, que vai diferir um do outro é a dosagem. Né? Uhum. E aí o profissional da saúde, no caso, especificamente falando do exercício, o personal trainer, o bacharel em educação física, ele precisa entender como que essas ações que ele vai promover dentro do ambiente de treinamento vão resultar em melhora, numa vasodilatação aumentada para a pessoa, mas a palavra segurança sempre vem antes de qualquer coisa. A gente não pode nunca ser imprudente, promover uma intensidade maior de trabalho para a pessoa em relação àquilo que ela aceita naquele momento, porque senão eu vou estar colocando muito mais desse remédio numa dosagem maior e aí vai se tornar um veneno perigoso. Não, e assim, achei muito bem colocado a sua frase, porque assim, durante o exercício se corre risco, sim, né? Hoje em dia a gente acompanha muitas pessoas que inclusive infartam durante a atividade
física. Então, se você tem um acompanhamento, se você tem um responsável ali, um profissional que realmente seja responsável por aquela atividade, o risco ele é bem menor, né? Porque, querendo ou não, você tem ali uma patologia e você precisa ser direcionado de uma forma certa, né? E atividade física, Mauro? Quais as atividades, assim, que você fala, poxa, essa daqui a gente pode estar treinando e você indica para quem tem hipertensão? O que eu sempre indico, pensando na hipertensão, ou seja, pensando nessa promoção da vasodilatação, como eu me referi agora há pouco, da secreção da bradicinina e até mesmo, Luma, da formação de novos vasos, que nós chamamos isso de angiogênese, ou seja, se eu tinha um vaso ali naquele tecido, o exercício vai começar ao longo do tempo, a partir ali da 12ª, 16ª semana, promover a formação de novos vasos. Isso também vai jogar a minha pressão arterial para baixo. Tanto o exercício de musculação como exercícios de ênfase aeróbia, caminhadas, corridas, natação, correr na esteira, correr na rua, são fundamentais dentro desse processo. É importante que os dois estejam juntos, porque também o treinamento de força, ou seja, a musculação, o treinamento resistido, ele vai trazer uma capilarização maior do seu músculo e vai fazer com que você tenha uma irrigação sanguínea também aprimorada. E aí você fazendo esse trabalho da musculação junto com um trabalho aeróbio, aí vamos colocar numa proporção de 1:1, por exemplo, a pessoa vai treinar, ela faz 30 minutos no trabalho de força e 30 minutos do seu trabalho aeróbio, na sua corrida, na sua esteira, na sua bicicleta. Esse conjunto vai fazendo com que o seu corpo fique mais inteligente e comece a produzir essas substâncias em larga escala a ponto de você se tornar uma pessoa normotensa. E é interessante isso também, porque assim, claro que vai depender também da idade, né? Isso também vai depender muito da forma que a pessoa também está inserindo ali a atividade física. É diferente de você fazer, por exemplo, uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Isso daí é extremamente determinante para o resultado. Porém, dependendo da atividade física, uma média que a gente pode ter, Mauro, por exemplo, eu vou esperar tanto tempo e eu vou começar a ter os primeiros resultados, se falando ainda em hipertensão. Tá, pelo menos 12 semanas. Então a gente está falando aí de 3 meses mínimos para que você comece a colher frutos do que a gente chama de evento crônico do exercício. É claro que em uma sessão de treinamento você já vai ter, e você pode fazer esse teste, começando antes do seu treino, fazer a aferência da sua pressão, você vai perceber que ela está num patamar, por exemplo, ali de 14/8, que é um patamar seguro para se começar a treinar. Perfeito. Logo após a sessão de treinamento, isso deve cair em 10% mais ou menos, ou seja, depois de 2 minutos após o exercício vai cair lá para 12/7, isso em uma sessão. No entanto, logo depois, ali 6 a 8 horas, ela vai voltar para aquele estágio de 14/8. O que a gente precisa é continuar dando estímulos sequenciados por pelo menos 12 semanas para essa pessoa começar a ter uma pressão arterial contínua em 12/8. E assim também é válido bem lembrar, né, Mauro, que é de uma forma constante para que a gente consiga evoluir, né? Porque o que a gente mais entende, eu acabo sendo da área também, e é interessante porque quando a pessoa, por exemplo, ela precisa estar lá no 10º degrau. Então, ela precisa passar pelo primeiro, pelo segundo, para ela conseguir atingir aquilo dali, né? E geralmente a pessoa tenta pular do primeiro para o último, né? Então, por exemplo, ela nunca fez atividade física, ela acha de sair já correndo, né? Não, olha, então hoje eu vim treinar e aí quer pegar todos os pesos, coloca carga pesada, ao invés de caminhar, vai correr. Isso também é muito complicado, não é, Mauro? A gente disse que no exercício, o querer, na maioria das vezes, não é poder. Porque é isso que você estava falando agora, Luma. Se às vezes a pessoa não começou a treinar, ela não tem uma rotina e um corpo, uma fisiologia preparada para intensidades do qual ela olhou alguém fazer e quer fazer igual. Geralmente é assim, né? Exato. Quer copiar alguém, né? Vai copiar alguém, agora ainda mais com o celular, você vê muita influência. E você tem que ter esse discernimento de saber que consultar um profissional vai te trazer muita segurança e um resultado que vai começar a acontecer desde o primeiro dia, mas que você vai continuar colhendo ele ao longo dos anos. Não adianta a gente ter um resultado ali, entre aspas, paliativo, e ali de repente você avançou demais, esqueceu de aproveitar o primeiro, o segundo degrau, já foi para o 10º,
provavelmente você vai ter muito problema, tanto fisiológico como articular. E também, exatamente, vai se machucar, aí fica uma semana. Na verdade, eu acho até que é uma forma que a pessoa tem até de se sabotar, sabia? Falar assim, eu comecei, mas eu me machuquei, agora eu tenho que ficar afastado 15 dias, 20. Eu já tô nesse estágio já, tá, Mauro? Eu tô achando que às vezes é uma forma que a pessoa tem pra ela parar de... Faz todo sentido. Porque, enfim, mas é muito interessante, como você fala, né, dessa questão da responsabilidade profissional. Eu acho isso muito interessante, viu, gente? Porque, claro que existe vários tipos de profissionais, né? Mas a gente precisa, sim, pegar esse profissional, procurar esse profissional coerente, responsável e que realmente tenha... habilidade para trabalhar com isso, né? Porque às vezes não é só aquela coisa mais 10, mais 5, pula, corre, faz não sei o quê. Não é isso, né? A gente diz ainda, voltando a esse caso do celular que está na mão de todo mundo hoje, e tem-se aí uma moda um pouco perigosa de começar a se copiar exercícios do TikTok, do Facebook, enfim, do Instagram, é um grande problema, porque se a pessoa não tiver a mínima condição física de se fazer aquilo que está se propondo, ela vai ter muito problema tanto no começo do treino quanto no final. E quando eu falo no final, muitas vezes acaba acontecendo isso que você falou. Ela começa a se sabotar ou ela começa a se entender como alguém que não tem afinidade para o exercício. É isso mesmo. Quando, na verdade, bastava que o olhar do profissional fosse adequado, fosse coerente, fosse cuidadoso, para que ele conseguisse conduzir as pessoas ali que estão precisando do trabalho dele de uma maneira bem inteligente, bem segura. Então, um bom profissional da saúde, nesse caso o personal trainer, que tem a sua qualificação em estágios clínicos. Eu passei há pouco aqui pelo Hospital das Clínicas, acabei estagiando lá na área da cardiologia, justamente para ter esse subsídio, esse amparo, para conseguir atender as pessoas nessa razão, porque é o que você falou, o exercício ele não é o mais 10, o mais 20, o mais 30, se for só para cansar, aí sim você vai poder pegar qualquer coisa do YouTube. Agora, se for para trazer segurança e resultado, você vai precisar de um profissional qualificado. Exatamente. E outra, né? A gente também tem que sempre partir do princípio que somos únicos, né? Então, às vezes, aquela aula que tá ali é para todo mundo, né? E a gente tem que falar exatamente como nossos pais falam. Você não é todo mundo. Não é todo mundo. Né? Então, quando você desenvolve, né? Quando você tem, sim, um exercício físico específico, desenvolvido e direcionado para você, para suas limitações e sua patologia, a diferença é muito grande, inclusive, de resultado e tempo, né? A diferença que a gente procura colocar para todas as pessoas ali, Luma, é uma situação de fazê-la entender que a fisiologia é algo muito pessoal. Sim, é único, né? Por mais que ela seja global e o funcionamento do corpo humano seja igual do brasileiro, do argentino, do americano, existem ritmos metabólicos muito pessoais. Sim. E se a gente faz uma juntada e leva em consideração que aquele tipo de intensidade vai ser aplicado para todo mundo, na maioria das vezes, na ampla maioria das vezes, você vai trazer muito problema para ela, porque ela não está respeitando a individualidade biológica dela. Exatamente, as limitações, né? Aí são várias, a gente entra com a idade, articulação, tudo, biotipo, se é homem, se é mulher, né? Enfim, mas uma coisa bem interessante também, sabe, Mauro, que eu sempre coloco muito isso, além de, né, que somos indivíduos únicos no mundo, né? Atividade física, o exercício físico, ele eu falo assim que é o número do seu sapato, né? Se você usar um sapato maior, você cai. Se usar o menor, vai doer o seu pé. É mais ou menos isso. Porque às vezes a pessoa vai tentar, por exemplo, fazer natação. E ela não se identificou com a natação. Mas aí para de procurar também. E não é assim, né? Mesmo para hipertensão, da forma que a gente já colocou, você colocou como atividade física, o exercício físico seguro, que seria a musculação, a caminhada de início, para depois passar por uma corrida, isso não significa que a pessoa não possa tentar algum outro tipo, se caso ela não gostar, não é, Mauro? Pelo contrário, a gente tem hoje uma variedade de condição, de escolha de exercícios gigantesca, né? Você vê que na pandemia nós tivemos o evento do ciclismo, quanta gente começou a pedalar, teve esse boom. Sim. A corrida por si só, que atrai
milhões de pessoas hoje no Brasil inteiro. Mas você citou um ponto interessante, porque na maioria dos casos a pessoa, por afinidade, por biotipo dela e também por característica comportamental, ela prefere muitas vezes atividades em grupo, por exemplo. Sim. Aí tem as aulas de dança. Eu gosto de coisas um pouquinho mais individualizadas. Aí você tem as aulas de Pilates. Perfeito. E aí tenho que abrir um parênteses. O Pilates por si só ele é excelente para alongamento, para fortalecimento, mas se você estiver pensando em hipertensão, você vai precisar de um adjuvante. Então, cabe a pessoa fazer aquilo que você sugeriu, bem colocou, que é encontrar a melhor atividade física que ela vá conseguir ter constância. Exatamente, que isso é o principal. Antes de exatamente. A gente fala nessa questão da caminhada também, o legal é porque é uma atividade, um exercício físico fácil, né? Você coloca ali um tênis e geralmente a gente tem uma ruazinha ali perto de casa, né? Um pouquinho mais plana, que dê para caminhar. É diferente de você ter que tirar a sua roupa, tem um horário. Então, isso também às vezes muitas pessoas colocam isso. Mas eu não tenho tempo. Mas outra coisa sabotadora, né? Que a gente fala muito. Nossa, a pessoa não tem tempo. Não, calma. Quem é que planeja seu tempo? Né? É você que é que manda. É o seu tempo que te manda ou é você que manda o tempo? Exatamente. Né? Mas é exatamente isso que você colocou. Então, não deixa de procurar, mas se a pessoa não consegue fazer ali uma natação, ela não consegue fazer uma coisa que talvez ela tenha que ter um pouquinho mais de planejamento, ela tem outras opções, né? Tem outras opções, Luma, e assim, a OMS hoje classifica o sedentarismo como doença. Sim, tem o CID, né? E o sedentarismo é a única doença, pouca gente para pensar nisso, é a única doença que você escolhe deixar de ter agora. Porque se você no próximo segundo decidir que vai amarrar o seu tênis e vai começar a caminhar, vai começar a correr, vai se matricular numa academia, nas suas artes marciais, aquilo que for de seu interesse maior, você já não está mais doente, você já não é mais sedentário. Todos esses eventos fisiológicos, em razão da entrega do exercício, vão começar a acontecer para você. Então, com certeza, esses níveis de hipertensão, no caso da pessoa hipertensa, vão melhorar, sem dúvida nenhuma. E é um dado que também vem crescendo, como a obesidade, né, Mauro? A pessoa com um problema de hipertensão, antigamente, a gente não tinha como tem hoje, né? E é uma porta aberta. Né? Porque começa ali hipertenso, aquela coisa toda, mas é uma porta aberta para várias outras patologias, né? E isso também é muito complicado, né? Eu sempre falo muito isso, assim, né? A gente recebeu nossa fisiologia, ela inteira funcionando, né? Deus mandou pra gente, fez a gente, teoricamente, tudo funcionando bonitinho. E daí a gente faz um monte de coisa errada. E daí depois a gente vai lá e começa a rezar pra Deus devolver a nossa saúde, da qual eu nem lembrei que eu tinha. É isso. Não é isso? É isso. É uma incoerência, né, Mauro? Porque eu sempre falo assim, poxa, é mais inteligente eu cuidar e prevenir do que eu tenho, né? Uma alimentação mais saudável, evitar o sedentarismo, tentar praticar a atividade física que eu mais gosto, do que simplesmente para tudo, né? Faz ali uma vida totalmente sedentária, só fica ali no ouvido aos céus. Depois, quando dá tudo errado, eu não tenho sorte, eu não tenho saúde, eu não tenho... É complicado isso, não é? E a gente está num momento de mundo onde vamos dizer assim, as facilidades para uma alimentação que naturalmente não é tão boa, a gente está muito no estágio de correria e também é uma muleta, também é uma desculpa. Perfeito. Para dizer, bom, não vou me alimentar bem hoje, eu vou pedir alguma coisinha ali, quando você vai ver, você gastou mais do que uma dieta que seria adequada e benéfica. É isso e mesmo. número 2, você não está se nutrindo, são as calorias vazias, né? As Exatamente. das calorias vazias. Então, você conseguir aliar esse entendimento de que a alimentação, o seu estilo de vida, o seu modo de pensar sobre você mesmo, ele que vai determinar a grande maioria dos seus resultados em relação à saúde, e aí a hipertensão ela se encontra, faz total diferença na vida da pessoa, da família dela e de todos os seus, porque a gente precisa pensar nos nossos filhos, nos nossos pais, né? Exatamente. Para eu cuidar de alguém, eu preciso estar bem, né? Exato. É a melhor forma de demonstrar qualquer tipo de amor, né, Mauro? Pelo meu filho. É exatamente isso, não é? Isso. Quanto mais você tiver uma longevidade aí, mais tempo você vai ter com ele. Eu tenho treinado bastante agora na academia, o pessoal fala, pra que você quer treinar? Não, agora meu filho nasceu, eu preciso chegar, porque agora ele vai jogar bola com 10 anos, eu vou estar com 50. Eu preciso acompanhá-lo. Exatamente. Está bem, os meus pais, quando eu chegar daqui 10 anos, vão estar com 70.
Então, esse olhar de autocuidado, mas para cuidar do outro, faz parte da nossa vida. É uma demonstração de amor. É isso aí. Né? E mais importante também, claro, né? Essa questão do amor, tudo, mas a gente sabe que ainda financeiramente ele vai ser ainda dependente. Né? Então, para a gente produzir. A gente precisa do nosso joelhinho, do nosso coraçãozinho, a gente precisa desses vasos bem dilatados, tudo bonitinho, colesterol tudo certinho, para que eu consiga ter uma longevidade maior, né? A gente chegou num estágio também, Luma, acho que depois da pandemia isso ficou bem legal. As pessoas começaram a olhar com outros olhos para o exercício. Porque até então, não que o exercício nunca tivesse essa capacidade de entrega, claro que sempre teve. Sim. Mas depois da pandemia me pareceu que as pessoas tiveram um start ali e começaram a se preocupar mais e entender que o exercício também tem a sua questão estética, mas ela está em segundo plano. Sim, sim. Em primeiro plano está o seu funcionamento fisiológico, a sua capacidade pulmonar, sua capacidade hepática, intestinal. Tudo isso é um pacote e a gente tem que olhar para o macro e o exercício está inserido ali. Sim, a gente está falando de reprodução celular, né? Isso. 40% a pessoa, quando pratica atividade física, ela tem uma chance de adquirir 40% menos o câncer. Então, isso é muito importante. A atividade física realmente, eu não sei se depois da pandemia, mas também eu acho que essa questão da hipertensão, câncer, nunca se falou tanto, né, Mauro? Essa questão mesmo da hipertensão, essa coisa da comida rápida, aquela coisa de faz rapidinho aqui uma comida, a pessoa não prestar atenção na quantidade do sal, a pessoa não prestar atenção na quantidade de água, né? A gente está falando de coisas simples, a gente não está falando, ai, gente, olha, acorda 3 horas da manhã, planta bananeira, faz... Não, a gente está falando de tomar água. As pessoas não têm esse... E isso daí já iria reduzir muito o processo de hipertensão, não é, Mauro? Mas demais mesmo, né? Você pega os fluidos corporais, à medida que a gente não consegue suprir nem água, que é o mais elementar, a gente começa a ter uma série de problemas. Teve uma vez que eu vi um rapaz, achei muito interessante essa cena. Ele encostou num posto de gasolina e pediu pro rapaz ali, rapaz novo, na casa dos 35, 40 anos. Coloca o melhor combustível que você tem aí. Tá bom, aí ele se preocupou com o carro e, afinal de contas, ele quer cuidar do carro, melhor combustível. Aí ele foi na loja de conveniência do posto e voltou com um pacotinho de batata e um refrigerante. Aí eu falo, poxa, ele está preocupado em entregar o melhor para o carro, mas muitas vezes ele não está preocupado em entregar o melhor para ele. Uhum. Então é claro que você pode em algum momento da sua vida comer ali o teu biscoito, tomar seu refrigerante, mas a gente vê que esses estilos de vida que as pessoas começaram a ter hoje e esses aparecimentos mais permanentes do câncer, de derrames, eles estão sendo cada vez mais presentes na nossa rotina. A gente abre aí o celular e vê toda hora as notícias, muito em função do sedentarismo. Exato. E muito em função de uma alimentação que, voltamos a dizer, calorias vazias. E é muito triste isso, né? Muito triste, porque às vezes também acontece muito, Mauro, assim, a pessoa tem um bom carro, a pessoa se veste bem, a pessoa ela tem um cargo ótimo, e quando é para ter um investimento na saúde, eu não tenho dinheiro, eu tô apertado, esse mês não, vou começar o mês que vem. E é interessante, porque se o carro anda, alguém tem, por enquanto alguém ainda precisa dirigir. Pois é. Né? Por enquanto, a gente sabe que tá vindo um carro aí que logo não precisa mais de motorista. Nada. Mas por enquanto a gente precisa. E a pessoa dá o melhor pro próximo, dá o melhor pro carro, dá o melhor pra casa, dá o melhor pra tudo, pro trabalho, mas não se dá o melhor, né? Não se permite isso. E isso é muito triste. E provavelmente dentro da academia tem muito disso também, não tem, Mauro? Tem muito, e aí nós temos as duas pontas, né? Das pessoas que tiveram esse estalo e falou, olha, preciso me cuidar. Eu sempre digo que de nada adianta você trabalhar a sua vida inteira e chegar aos 60, 65 anos debilitado, precisando de auxílio para fazer tudo. Exatamente. Trabalhou-se a vida inteira e agora você não consegue ser autônomo o suficiente para fazer as coisas básicas. Muitas vezes alguém precisa levar essa pessoa para a feira, para o mercado. Então, quando a gente fala do exercício de uma pessoa que está preocupada com ela mesma e com os seus,
ela vai precisar se alimentar bem em algum momento e vai precisar, sem sombra de dúvida, do exercício. A gente diz que o exercício ele vai entrar na vida da pessoa. É isso mesmo. Ou no amor ou na dor. Que seja eu no falo amor, também, né? exatamente. Que seja muito mais inteligente pelo amor, muito né? mais inteligente. Exatamente. E deixa eu te perguntar, você tem dicas para poder a gente passar pro pessoal lá em casa? Você que é hipertenso, você que tem aí um probleminha aí com a pressão alta, quais as dicas que você passa, Mauro, para que a pessoa consiga e melhore? Primeiro a gente vai olhar numa vertente alimentar. E você Tá. citou um ponto aqui fundamental. Sempre pensar num consumo de água adequado. Muitas vezes, se o fluido corporal não está conseguindo encontrar esse trânsito via água, ele vai trazer consequências para o rim, que consequentemente vai trazer alguns problemas cardíacos, entre ele também a hipertensão. Isso. Então o consumo de água, gente, coisa mais simples do mundo, dá para suprir tranquilamente. Perfeito. Vamos fazer uma média ali de 2 litros, 2,5 litros. Claro que há uma conta subjetiva para cada um, mas isso é uma média que vai atender todo mundo. Perfeito. Segundo, a gente sabe que não é só o sal um vilão da hipertensão, mas o excesso do açúcar também tem Exatamente. ali muitos problemas e a gente vem carregando essa cultura alimentar de um excesso de sal e de açúcar já há alguns anos. Perfeito. E claro que no Brasil isso dispararia em resultantes de hipertensão. Então, muita moderação no consumo, tanto do açúcar como do sal. Perfeito. O tabagismo, né? E às vezes é um pouco cruel falar do tabagismo, porque tem gente que luta contra isso a vida inteira, mas tá difícil ali de conseguir tirar totalmente o teu cigarro ali, que vai te trazer problema, que se fume menos. Perfeito. E comece a fazer o exercício para que você tenha, a partir do exercício, componentes anti-inflamatórios ali capazes de, pelo menos, contrabalancear essas situações. Então, são as 3 principais dicas, né? Sim. Prestar atenção no cigarro, se é a pessoa que fuma, né? Aham. Tomar um pouco mais de água, que são coisas simples, né, Simples, Mauro? simples. Ninguém tá pedindo nada mirabolante aqui. E também começar a prestar atenção também nessa questão da alimentação. É claro né? que junto do tabagismo, outra coisa importante, vamos colocar junto do tabagismo o alcoolismo, né? Opa. Quando a gente fala do alcoolismo, não é o sujeito que é alcoólatra nem nada disso, mas aquela muitas vezes mania de colocar uma situação de, olha, eu vou fazer tal coisa, eu vou assistir um filme, vou colocar lá um consumo de álcool. Às vezes nem precisa, a pessoa ela se acostumou com aquilo. Isso mesmo, e já tá no automático. Está no automático, ela não percebe. E Sim. quando vai ver, ela já está consumindo mais do que o corpo consegue metabolizar. Nunca é fácil o metabolismo do álcool, você bem sabe. Então, junto do tabagismo, vamos colocar também esse consumo de álcool aí. Mauro, onde a gente te encontra? Vamos colocar o nosso @ lá no Instagram, Mauro Perfeito. Ramos, com 2 Os. Lá tem muita informação sobre saúde, muita informação sobre muitas dicas de treinamento. A gente fala bastante sobre isso também. Como que o exercício acaba auxiliando também em tratamentos do câncer, alguns tumores, como que a gente percorre esse caminho. Então, tudo que for em relação à área clínica pensada para o exercício, a gente vai ajudar. Tanto no Instagram, mas também no Facebook, Mauro Ramos. E disponível em Ribeirão Pires também, de maneira local. Perfeito. Olha, eu quero muito te agradecer, tá? Eu sempre falo assim, a pessoa que sai de casa em prol à informação, trazer informação para o próximo, é porque essa pessoa é um ser de luz, tá? E parabéns, muito obrigado. E eu tenho certeza que você impactou muitas pessoas ali atrás dessa telinha, viu? Te agradeço. Seja sempre muito bem-vindo. Gente, e para você que está sempre nos acompanhando, vai acompanhando aí, baixa o seu aplicativo, que sempre tem coisa nova e boa para você, tá bom? Um beijo.